os proprietários do reino de Deus. Nós somos enriquecidos por esse ministério maravilhoso, ministério com crianças. Talvez você não tenha uma criança, mas se você quiser se envolver nesse ministério de alguma forma, participar, auxiliar as professoras, eu tenho certeza que vai ser uma experiência de grande valia para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Adicionalmente ao que o pastor Elton falou, o pastor Carlos pediu para avisar aqui sobre os banheiros, né? Nós estamos com um problema momentâneo no banheiro das mulheres. Então tem um dos vasos não está funcionando. Então a gente pede a compreensão aí dos irmãos. Nós também a igreja irá fazer um banheiro com acessibilidade. O banheiro dos homens vai passar por uma pequena reforma também. Então, eu não sei se todos estão notando, mas a igreja está se esforçando para ter uma estrutura mais adequada possível, mais confortável possível para receber os irmãos. Amém? Então, alguns cuidados são necessários. Por exemplo, não jogar papel higiênico dentro do vaso. Às vezes a gente tem mania de fazer isso entope os encanamentos. Então, isso acaba trazendo um transtorno. Então, tanto nós homens quanto as mulheres precisamos tomar cuidado e vigiar em relação a isso. Não deixar, se a sua criança for ao banheiro, é importante a mamãe acompanhar, ou o papai, se for menino, acompanhar. Ali no banheiro das mulheres, nós temos uma particularidade, que tem uma porta de vidro. A gente pede a atenção das irmãs, no sentido de manter aquela porta sempre fechada, para ter o máximo de privacidade possível ali no banheiro. Amém? E eu tenho certeza que todos nós contribuindo, nós vamos ter um ambiente cada vez mais gostoso de igreja, para nós frequentarmos em nome de Jesus. E para os irmãos, os homens, nós temos ali um mictório. Tem que tomar cuidado com aquilo lá, viu, gente? Às vezes é difícil de acertar o buraco, mas com treino eu tenho certeza que todo mundo consegue. Então é importante deixar a água correr lá um pouquinho, para aquele material não se acumular ali, não dar mau cheiro. E a gente tentar manter a higiene da melhor forma possível, tá certo? Nós precisamos da compreensão de todos, porque especialmente durante as reuniões, nós não temos pessoas para fazer essa higienização. O diaconato se encarrega disso, evidentemente, mas nós precisamos do cuidado de todos, manter os banheiros limpinhos para os nossos visitantes. Amém? Podemos contar com todos? Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Você já cumprimentou essa pessoa que está contigo? Fala assim, que bom que você acordou cedo para estar aqui comigo. E juntos nós estarmos com Jesus. Amém, Hamilton? Que bênção. Graças a Deus. Então nós estamos aqui, o pastor Carlos nos incumbiu de trazer uma palavra nessa manhã, porque eles estão em estado de graça, entraram na adolescência, pastor Horácio. Estão muito felizes com a chegada da Liz. Então a Giovana se tornou mamãe e eles estão num estado de imensa alegria. Então, depois se você tiver a oportunidade, manda um recadinho para eles. E eles estão ali se dedicando nesse momento que é único. Quem já passou pela maternidade, pela paternidade e pela avornidade, não sei se eu posso falar isso, criar uma palavra aqui, mas é algo extremamente sublime, queridos. Inclusive, eu estive orando a Deus e para que Ele ministrasse no meu coração a palavra que pudesse trazer e abençoar a igreja. E foi justamente o nascimento da Liz que inspirou essa pregação. Porque o poder que há no nascimento de uma criança é algo extraordinário, querido. O Senhor me concedeu esse privilégio através da minha esposa. E eu tive essa experiência em 3 oportunidades. E é um momento em que não existem palavras suficientes para descrever o poder que há. A explosão de vida que o nascimento de uma criança proporciona dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de um hospital e dentro da igreja. Então, é algo extraordinário e está intimamente ligado
com um tema que nós estamos trabalhando durante esse ano, que é implantando a cultura do reino. Então, nós falamos ali, no mês de fevereiro, nós iremos trabalhar a implantação da cultura do reino nos relacionamentos. E se nós estamos reunidos aqui hoje, querido, nesse domingo ensolarado, nesse belo domingo de manhã, é porque um dia o relacionamento do homem com o nosso Deus foi restabelecido. Amém? Existe um motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos nessa manhã, e um motivo que não pode ser contestado. Um motivo que não pode ser desfeito, que não pode ser ignorado. O fato exclusivo, único, maravilhoso, que é o nascimento de Cristo Jesus nessa terra. Não existiu até hoje, sobre essa terra, um evento mais poderoso que se compare ou que supere o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Nós estamos aqui diante da mesa de comunhão da ceia. E isso só é possível porque uma criança nasceu. Amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, conta a história conhecida do nascimento de Jesus. E eu gostaria de revisitar essa história juntamente com você. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim: que estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias de Maria. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Olha que evento extraordinário, queridos. E ficaram tomados de grande temor. Eu e você também ficaríamos, né, seu Nelson? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual que é essa notícia? Verso 11. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Esse evento transformou a história da terra. A história humana, ela é dividida entre antes e depois, justamente desse evento exclusivo que está registrado aqui. E o fato de Cristo Jesus ter vindo a esse mundo, querido, deveria ser uma notícia boa, suficiente, para nos alegrar por toda a eternidade. Muitas vezes nós esquecemos ou relativizamos isso, ou aprendemos a tomar esse fato como algo comum, convencional, e não é. É o fato mais extraordinário da história humana. É o ápice do amor de Deus por mim e por você. O fato de que Ele entregou o seu Filho, mesmo sendo Deus, não tomou por vaidade, por usurpação, Ele se esvaziou, se humilhou, e Ele assumiu a forma humana através de uma criança. E no verso 13, continua a história, diz assim: subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial. Já imaginaram isso, querido? Que negócio extraordinário. Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, se você está com o seu coração atribulado, porque você está cheio de problemas, cheio de desafios, cheio de inimigos a enfrentar, circunstâncias difíceis talvez estejam se abatendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa. Situações de tribulação têm se avolumado. Existe uma boa notícia para mim e para você.
Existe algo que transformou a história desse mundo e que tem o potencial de transformar a minha vida e a sua vida. O fato inquestionável que Jesus nasceu e que ele se estabeleceu nessa terra em forma humana para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento com Deus restabelecido. Amém, queridos? Então, quando nós tratamos de implantação de cultura do reino de Deus através dos relacionamentos, nós precisamos entender que a preocupação primeira, não diria preocupação, mas a providência primeira do Senhor está no fato de Ele ter providenciado, preparado Cristo Jesus como uma forma de restabelecimento do nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento que havia se perdido pelo pecado. Um relacionamento que havia sido rompido pelo pecado. Um relacionamento que havia sido cessado pela incredulidade do nosso coração, pela insensatez do nosso coração, através do nascimento de uma criança. O plantar de uma semente que dentro de pouco tempo germinaria para um outro evento extraordinário que marcaria a minha vida e a sua vida para sempre, o fato de Cristo Jesus ter se entregue naquela cruz por mim e por você. Pelo fato dele ter se oferecido como o pão da vida e como o vinho que traz renovo, sustentação e presença do Senhor para as nossas vidas, querido. Essa boa notícia, ela tem que permear as nossas mentes todos os dias pelas manhãs. Todos os dias pelas manhãs nós precisamos agradecer pelo fato de Cristo Jesus ter restabelecido o nosso relacionamento com Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração e repita assim: Senhor, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Pelo fato de um dia Ele ter nascido nesse mundo e ter se entregue por todos nós. Amém. Uma oração simples, talvez muito singela, mas com um significado equivalente a uma bomba atômica nos céus, querido. Nós temos essa arma nas mãos. Através desse sacrifício, através desse fato maravilhoso que se estabeleceu nessa terra, nós precisamos entender que nós podemos nos capacitar para todo e qualquer desafio. Nós podemos ser capacitados por Deus para enfrentar toda e qualquer tribulação que se estabeleça diante das nossas vidas, pelo fato de nós valermos o sangue do Filho primogênito de Deus. Amém, queridos? Não pode passar desapercebido. Quando nós voltamos na história, eu convido você a ir lá no Velho Testamento, o livro do profeta Isaías, escrito pouco mais de 700 anos antes desse evento que nós testemunhamos. Aquele povo já sonhava com isso. Deus revela para aquele profeta que um dia esse fato se estabeleceria diante de nós. E a vida da humanidade seria completamente transformada. Veja lá no verso 1. Mas para a terra que estava aflita, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Olha que coisa tremenda. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, onde nós estamos, querido, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste, alegraram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas.
servirão de pasta ao fogo. Mas no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E olha a característica desse nascimento. O governo estará aonde? Sobre os seus ombros, isso indica responsabilidade. E ele terá um nome, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você consegue imaginar o brilho nos olhos desse homem ao redigir esse texto? A situação em que Isaías se encontrava, o que os olhos dele testemunhava, era algo extremamente oposto à visão que se lhe era colocada. Um povo que estava escravo, que havia perdido a sua essência como nação, como povo, cujos princípios, a sua convivência com Deus Todo-Poderoso havia simplesmente sido subtraída por um inimigo externo. Mas Deus revelou para esse homem que, olha, os seus olhos contemplam uma terra desolada, mas haverá um tempo em que eu restabelecerei o meu relacionamento com vocês. Haverá um tempo em que a sorte será transformada. Eu enviarei o meu filho, um menino será nascido, e através dele o governo será firmado sobre a terra. Hoje nós podemos testemunhar a história que esse homem profetizou. Nós podemos contemplar com os nossos próprios olhos registros históricos e até mesmo extra-bíblicos que confirmam não somente o nascimento de Cristo Jesus, mas o aspecto extraordinário da obra e do reino de Deus que estava se implantando diante de nós. Isso é maravilhoso, queridos, isso não pode sair do nosso coração. E hoje, talvez aqui, pela mesma visão do profeta Isaías, eu pelo menos fico contemplando o dia em que o Senhor realmente, finalmente, se restabelecerá sobre essa terra. Eu não sei se você sabe, queridos, mas um dia o nosso Senhor voltará. E Ele vai governar a terra. Esse governo que está profetizado aqui, ele será efetivo um dia. Recentemente eu estava viajando com a minha família, e nós estávamos passando ali pelo estado do Paraná, e na estrada, montanhas belíssimas, e estava todo mundo dormindo dentro do carro. Aí eu convido Jesus, para ir conversando com o motorista. É bom você ter alguém conversando com o motorista, viu, gente? Se você estiver viajando com alguém, conversa com o motorista. É tão bom. Mas minhas mulheres estavam todas ali, cansadas, né? Porque eu viajei com 5 mulheres, viu, querido? Falei, nossa, mas que absurdo. 5. Tenho uma esposa, 3 filhos e minha mãe ainda estava comigo. 5 mulheres, todas dormindo. E tinha montanhas belíssimas naquela estrada, e em algumas delas, assim, as nuvens vinham e tocavam o topo daquelas montanhas. E eu conversando com o Senhor, assim, eu falei assim, Pai, que visão maravilhosa. Que um dia o seu reino realmente venha se estabelecer sobre essa terra. Que um dia nós possamos ser governados com justiça, com paz, que nós possamos experimentar aqui no Brasil a essência do seu reino. Mas enquanto isso não acontece, queridos, nós podemos experimentar a graça maravilhosa, o poder maravilhoso que nos foi concedido através de Cristo Jesus. O Evangelho de João registra que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. Essa palavra poder, ela tem uma semântica, ela tem uma fonética sedutora. Quando nós escutamos poder, parece que nós começamos a inflar automaticamente. Poder nada mais é, querido, do que a capacidade de você fazer algo ou se tornar algo. E através de um nascimento de uma criança, como nós testemunhamos aqui recentemente, com o nascimento da Alice, com outras que talvez estejam nascendo exatamente nesse instante. Existe uma esperança sendo renovada sobre nós como povo. O fato de saber que nós fomos salvos por Cristo Jesus. E isso não pode ser desfeito. Amém? Como o pastor Elton, às vezes a gente falou, às vezes a gente fica assombrado porque entra um governante, muda um punhado de coisa, e depois entra depois dele, sai desfazendo o que o outro fez. Aí depois vem um terceiro e sai refazendo, desfazendo o que o outro fez. A gente não sabe muito bem para que lado que vai, mas o fato é que não existe lei nesse mundo, não existe decreto que possa ser estabelecido, não existe juiz nesse mundo com competência para revogar o fato que mudou a história da humanidade de forma definitiva. O aspecto de que Cristo Jesus não somente nasceu, mas morreu por mim, por você, pela sua casa, pela sua família, por nós. Retornando lá no Evangelho de Lucas, rapidamente, nós já estamos encaminhando aqui para o final, nós ainda vamos ter o momento da ceia. Evangelho de Lucas, no capítulo 11, traz uma passagem que me deixa extremamente intrigado. Eu acho que eu até já compartilhei isso aqui com a igreja, certa feita. Evangelho de Lucas, no capítulo 11. A partir do verso 1 diz que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei. Qual que é a primeira palavra? Pai. Você não está orando para o vazio. Você está mantendo um relacionamento com o seu Deus, quando você faz uma oração. E o que me chama a atenção nesse texto não é a curiosidade do discípulo, mas o que eu vejo aqui, e eu posso estar errado, aqui é uma convicção minha, era algo desesperador e alarmante. Aquelas pessoas, elas tinham a cultura judaica enraizada em seu coração. Elas tinham um templo, elas conheciam os princípios, conheciam a lei. Mas aquele povo havia perdido a essência do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, eu vejo isso aqui, foi transmutado para uma liturgia religiosa, onde aquelas pessoas compareciam ao templo, segundo os costumes da lei, faziam ali as suas obrigações, mas não tinham um relacionamento efetivo com o Pai. E isso é marcante, querido, porque talvez pode estar presente aqui hoje. Talvez nós podemos estar muito ligados à liturgia do culto. E é uma delícia vir no culto, não é, querido? Eu adoro vir ao culto dos domingos pela manhã. E qualquer reunião é verdade, mas o domingo pela manhã, para mim, tem um significado especial. É maravilhoso, nós temos tempo de oração, palavras são proferidas, nós temos a oportunidade de adorar a Deus com cânticos maravilhosos que são ministrados aqui. Nós temos a oportunidade de adorar a Deus trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós temos a oportunidade de receber uma oração, de passar por um momento de ministração, de cura, de restauração. Isso tudo é tremendo, de escutar uma palavra. Mas quantas e quantas vezes
nós precisaríamos chegar para alguém e falar assim: olha, me ensina a orar. Para mim, pastor Horácio, isso tem um significado muito forte, porque eu noto nesse questionamento, não uma dúvida circunstancial, mas uma deficiência de relacionamento. E quantas vezes nós estamos tão centrados na liturgia do culto, na obrigação de vir, de estar presente, mas muitas vezes o nosso relacionamento com o Pai está sendo algo distante, apagado, muitas vezes insípido, morno. Mas existe uma boa notícia. Nós temos um Pai. E nós temos um irmão mais velho, Cristo Jesus, que está disposto a nos ensinar a ter um relacionamento vivo e efetivo com o Senhor. Amém? Nós temos a oportunidade de estabelecer um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos nos antecipar em relação a isso. Quem participou do workshop de oração que nós tivemos no final de janeiro, foi extraordinário, isso foi muito ministrado. Nós não podemos abrir mão, queridos, de termos o nosso relacionamento diário com o nosso Deus. Nós estamos procurando, isso é lícito, pelas soluções desse mundo. Providências têm que ser tomadas. Nós não podemos ficar sentados nas cadeiras vendo as coisas acontecerem. Não estou incentivando você a adotar um ostracismo, uma inação, um posicionamento estático. Eu vou ficar só sentado aqui falando com Deus. Deus não é nosso empregado, mas Ele é nosso Pai, está disposto a se relacionar de forma verdadeira e efetiva comigo e com você. E a prova disso estava naquela mesa, quando Jesus reuniu os seus discípulos na última ceia. E a circunstância parecia ser melancólica, parecia ser algo difícil. Os discípulos ali aturdidos com o que Jesus estava pronunciando. Mas ele falou: olha, eu sou o pão da vida. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, vocês terão a oportunidade de se relacionar comigo. Ninguém pode te tirar isso, querido. Amém? O banco, o cheque especial, os boletos que se acumulam. Nada, como diz o apóstolo Paulo, poderá nos separar do amor de Deus, que está em nossos corações. Você toma posse disso para a sua vida, querido? Essa notícia é capaz de trazer algum refrigério sobre a sua alma? Eu espero que sim. Porque nós estamos falando, mais uma vez, como eu registrei, do evento mais significativo que aconteceu na face da Terra. Quem aqui já teve a curiosidade de folhear ou de ler o Guinness Book? Alguém já viu? Pastor Elton já viu. Alguém já viu? Não sei nem se tem físico mais, né? Hoje tudo é eletrônico, né? Mas uma vez eu peguei um livro desse e gastei ali umas 2 horas folheando, lendo aquele livro. E o Guinness Book, ele registra eventos heróicos, recordes. E tem de tudo lá, querido. Tem das coisas mais bizarras que você pode imaginar. O cara conseguiu comer tantas baratas em tantos minutos. E tem eventos extraordinários, né? Que o cara conseguiu atravessar de uma montanha na outra, equilibrando num cabo, num fio. E tem curiosidades extremamente interessantes lá. Depois, se você quiser e tiver curiosidade de verificar questões assim, é bem interessante você ler. Mas eu folheei aquele livro, folheei, mas eu falei, esse livro é incompleto. Ele falha em não registrar o maior recorde que essa terra já viu. O fato de Cristo Jesus ter nascido e por um sacrifício único ter entregue salvação a todo um povo. Isso é recorde, querido. Porque às vezes você pode até aceitar o desafio de entregar a sua própria vida para salvar uma outra.
Às vezes tem uma pessoa precisando de um transplante de coração, você é um doador compatível, mas para ele viver você tem que morrer. E você pode até ser altruísta suficiente a ponto de falar: eu aceito entregar minha vida pelo Jorge. Eu vou dar meu coração, Jorge, para bater aí no seu peito. Eu posso até falar assim: não, vou entrar para o Guinness Book, né? Alguém que aceitou entregar sua própria vida para salvar o outro. Mas todo esse esforço seria extremamente limitado. Porque até poderiam aproveitar outros órgãos, né? Não sei quantos que podem ser aproveitados. Dos meus eu não sei se teria tanta validade, porque é gordinho tudo, aí o fígado já está meio mantegoso, né? O rim tem pedra, então eu não sei se daria para aproveitar muita coisa não, viu, pastor Horácio? Mas talvez esse sacrifício seria capaz de alcançar ali um número limitado de pessoas. Mas o maior recorde que se estabeleceu sobre essa terra foi capaz de entregar a salvação para todo aquele que nele crê. Isso precisa ser celebrado, querido, diante de uma mesa de comunhão. E é por isso que eu convido você a se colocar de pé. Eu vou convidar o pastor Horácio para fazer a ministração da ceia. Mas antes desse momento, eu queria ter a oportunidade de orar por você. E eu convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, para que nós possamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, pelo fato extraordinário, através do qual, por meio de um nascimento de uma criança, em um lugar sem nenhuma estrutura para aquilo, meu Deus, seu filho nasceu em estábulo. Os nossos filhos nascem no conforto de uma casa, amparados, meu Deus, em hospitais extremamente equipados, preparados para isso. Mas nós te agradecemos pelo fato de Cristo Jesus ter vindo a esse mundo e se estabelecido no meio de uma sociedade, meu Deus, que muitas vezes prega o homicídio de crianças no interior de ventres humanos. Pai, nos perdoa, porque nós somos um povo sedentos de nos relacionarmos com o Senhor, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações. Senhor, nos ajuda. Somos pessoas totalmente limitadas, por vezes incapazes de assimilar a grandeza do seu sacrifício naquela cruz. Mas ainda assim, nós queremos, meu Deus, nos colocar diante do Senhor e entregar as nossas vidas, os nossos corações, pedir perdão pelos nossos pecados, para que nós sejamos dignos de nos assentar diante da sua mesa, experimentar do partir do pão, do vinho da vida. Nós te agradecemos pelo seu sacrifício, Senhor. Ninguém se sacrificaria por nós. Às vezes e por vezes nós estamos aqui, meu Deus, afundados em problemas, em tribulações, sedentos por uma mão que se levante, por alguém que se levante em nosso socorro. Mas nós ignoramos, meu Pai,
o fato de que o Senhor entregou o seu Filho naquela cruz, o Senhor abriu mão do seu Filho, nos entregou em forma de uma criança nasciturna, que transformou completamente as nossas vidas, não se limitando, meu Pai, àquela circunstância, mas caminhando até um sacrifício, e não um sacrifício qualquer, mas um sacrifício de cruz, de morte, por nós. Que o Senhor possa, meu Deus, aceitar os nossos corações como uma oferta diante do Senhor, e que nós possamos, meu Deus, ser a recompensa pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que ele não tenha sido em vão, que ele encontre em nós a resposta, Senhor, por tão sublime sacrifício que foi estabelecido em prol das nossas vidas, em nome de Jesus. Pastor Horácio. Amém. Irmãos, nós vamos, antes de ministrar a ceia, vamos chamar o Luiz Fernando para que ele seja apresentado diante da igreja, porque estará sendo, eu queria que nesse momento de apresentação, que toda a igreja estendesse as mãos para ele, em nome de Jesus. Pode estender as mãos, vamos orar juntos. Diga: Senhor Jesus, nós recebemos o Luiz Fernando em nosso meio, queremos abençoá-lo, declarar sobre a vida dele toda a sorte de bênçãos que estão no nascimento do Messias Jesus Cristo. Que o Senhor possa conduzi-lo a toda vitória e fazer com que ele seja uma referência, não somente para a geração dele, mas para as que virão, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Você pode descer, daqui a pouquinho você vai tomar a ceia conosco então, tá bem? Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Essa palavra, ela é muito poderosa na sua essência. E eu estava aqui pensando, enquanto o William ministrava ela, sobre os momentos de angústia que nós enfrentamos, e que nós ficamos ali pensando: poderia o Senhor intervir do alto até onde eu estou, nos destinos da minha própria vida? E essa mensagem, ela veio justamente nessa direção. A Bíblia diz que o povo que andava em trevas, é o texto que o William trouxe para nós, viu uma grande luz. Eu estou dizendo isso aqui porque tudo que já foi ministrado foi super suficiente. Mas eu queria te convidar a, nesse momento de tomar a ceia, fazer não somente como uma atitude litúrgica, igual o William nos advertiu, mas numa perspectiva de pedir para que o Senhor de alguma maneira se manifeste nas nossas vidas materialmente. Não foi um anjo que se estabeleceu no meio do povo, mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Talvez você esteja precisando de uma intervenção, quem sabe na sua própria vida ou na vida de alguém que você tanto ama. Vamos tomar a ceia nessa manhã dentro dessa perspectiva de que o Senhor, assim como há 2000 anos Ele se materializou, profetizado há 700 anos antes, em Isaías capítulo 9.
que Ele nesses dias possa também se manifestar e intervir na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz: porque eu lhes entrego o que eu também recebi, que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou do pão, ergueu aos céus, deu graça e o deu, dizendo: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é dado por vós. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus pelo seu sacrifício ali naquela cruz. O seu nascimento foi um momento de grande alegria para todo o povo que andava em trevas. Mas muitas vezes, ó Deus, também nós andamos sem direção para as nossas vidas. Precisamos de uma luz, precisamos de uma clareza, precisamos de um horizonte. E hoje, pela ministração da sua palavra, nós entendemos que essa interferência ela já aconteceu no mundo espiritual. Por isso nós te agradecemos também, sobretudo pelo teu corpo oferecido na cruz em nosso favor. A sua palavra também diz que o Senhor tomou o cálice, ergueu aos céus e disse: este é o meu sangue, tomai dele e bebei todos vós, em memória de mim. Fazei, sempre que reunirdes, fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Deus, nós sabemos que daqui até a sua volta para o nosso meio, tribulações poderão acontecer em nossas vidas, mas uma convicção e uma clareza em nossas mentes não pode faltar, de que o seu sangue derramado ali naquela cruz, ele foi para estabelecer, ó Deus, uma nova aliança. A sua palavra diz que ele é o sangue do Novo Testamento, ou da nova aliança. Queremos aqui nessa manhã fazer com o Senhor, renovando a nossa aliança com o Senhor e rememorando o seu sacrifício, na convicção de que o Senhor é poderoso para intervir nas situações que nos afligem, não somente hoje, mas em todas as situações. Nós te agradecemos, ó Deus, porque há entre nós uma aliança que nasceu não necessariamente no nosso coração, mas no seu coração. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se preparar para vir tomar a ceia e receberem esse momento em nome de Jesus. Podem vir. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada veio
pode tomar nesse momento a sua ceia com a pessoa da família que está aí do seu lado, com seu irmão, com a sua irmã. Faça uma oração antes, agradeça a Deus por Ele ter feito essa interferência tão poderosa. Consagre a Deus os seus dias e o Senhor cuidará de tudo em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, que Ele possa de fato trazer à nossa memória essa grande aliança que foi feita no sangue dele, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos